It's a historically hideous season. It's our 100th ugly house. And if these walls could talk... Do you cry a lot? I do. Ugliest House in America season premiere tonight at 8 on HGTV. No dia 15 de maio de 2020, Planalto, no interior do Rio Grande do Sul, amanheceu com 8 graus. Era uma sexta-feira fria, em meio ao avanço das infecções por coronavírus. Com pouco mais de 10 mil habitantes e a cerca de 400 quilômetros de Porto Alegre, o município era conhecido pela tranquilidade. Naquele dia, porém, registraria o primeiro caso de desaparecimento de sua história. Rafael Winckes, de 11 anos, havia sumido durante a noite. As buscas começaram imediatamente, mas não trouxeram resultados. Uma semana depois, a mãe de Rafael, a Alexandra, entrou em contato com um investigador pelo WhatsApp. Ela disse ter notado algo no quarto do filho. O dia 14 de maio estava circulado em um calendário de parede, preso atrás da porta, no quarto dele. A imagem foi enviada para o delegado responsável pelo caso. Ele havia estado pessoalmente na casa da família, sentado na cama de Rafael, e lembrava de ter olhado aquele calendário atrás da porta. A marcação não estava ali antes. Isso era uma certeza para o delegado. E se isso era uma certeza, aquela foto enviada por WhatsApp sinalizava apenas uma coisa: alguém estava tentando manipular a investigação. A partir desse detalhe, as informações começaram a se reorganizar. Devagar, as peças daquele quebra-cabeças estavam se juntando. E, infelizmente, o quadro que se formava não era o de um final feliz. Este é o caso do Rafael Winckes. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e chegamos em 2026. Este primeiro episódio do ano é onde cortar o coração. Hoje vamos falar do caso Rafael Winckes. O garoto de 11 anos foi morto dentro da própria casa no Rio Grande do Sul em 2020, tendo o envolvimento de seus familiares no seu trágico fim. Quem indicou este caso para o podcast foram os ouvintes @ganlino, @tali.souza_, @rudathalita, @melancia criativa, Duda Zerene, Amanda Pires Moraes, Bruna Bertotti Pasquale, @chiasky. Foram esses os que eu anotei, mas esse caso foi muito indicado. Eu queria agradecer a todo mundo que enviou as sugestões. Este caso é um caso e tanto. Mas antes de ir pra história, não deixe de seguir a gente aí na plataforma onde você tá ouvindo, ative as notificações para não perder nenhum episódio novo e, se puder, deixe sua avaliação também. Parece pouco, mas pra Dona Café aqui e pra toda a equipe, isso já é tudo. E se você gosta muito dos nossos episódios aqui no Café com Crime, saiba que você pode escutar ainda mais casos com a gente. Todo mês eu lanço um episódio exclusivo para os apoiadores do podcast. Para ter acesso, basta apoiar pela Apoia-se ou Orelo. Eu vou deixar o link das nossas campanhas de apoio na descrição deste episódio. Ao apoiar, você já ganha acesso imediato aos mais de 50 episódios exclusivos que a gente fez para os nossos apoiadores, além de entrar para o nosso grupo de crimezeiros no WhatsApp. Super obrigada a todos os apoiadores. De verdade, vocês fazem este podcast existir. E vamos de alerta de lojinha no ar. O Café com Crime está com uma loja aberta com canecas, camisetas e bolsas do podcast. No site umapenca.com/café com crime, você pode conhecer os nossos produtinhos e presentear você mesmo ou um crimezeiro da sua vida com algo que é realmente a sua cara. Eu vou deixar o link também na descrição aqui do episódio. Lembrando que este podcast faz uso de efeitos sonoros, então, se puder, escute de fone de ouvido. E claro, vamos tratar de assuntos sérios, como violência física e psicológica e abuso sexual contra crianças. Ouça a seu critério. E com isso, bora começar do começo? O dia 15 de maio de 2020 amanheceu frio em Planalto, no interior do Rio Grande do Sul. Era uma sexta-feira marcada por incertezas. O mundo acompanhava o avanço das infecções pelo coronavírus, enquanto os termômetros registravam 8 graus no pequeno município de pouco mais de 10 mil habitantes. A cidade ficava localizada a cerca de 400 quilômetros da capital gaúcha, Porto Alegre. Naquela manhã, Alexandra Dolgokensky levantou às 7h30, tomou o seu chimarrão e, antes de verificar
se os filhos Anderson Dogolkensky, de 17 anos, e Rafael Winkes, de 11 anos, estavam bem, ela resolveu dar uma ajeitadinha na casa. Ela tirou o pó dos móveis e varreu os cômodos da casa, mas quando foi tirar a sujeira que se acumulou na vassoura lá no quintal, ela notou que a porta estava aberta. Alexandra estranhou. Ela tinha certeza que havia passado a chave em todas as portas antes de dormir. Foi só então que ela foi até os quartos dos meninos. Primeiro, abriu a porta do Anderson. O adolescente dormia alheio a qualquer acontecimento. Em seguida, foi ao quarto do Rafael, mas o caçula não estava na cama. A Alexandra ela não se assustou logo de cara, porque a sua mãe morava em frente à sua casa e não era incomum que o menino passasse as manhãs na casa da avó. A Alexandra não se preocupou sequer em confirmar a presença da criança na casa de Isailde Batista, a sua mãe. Para a Alexandra, aquilo fazia sentido. O Rafael abriu a porta e foi lá na casa da avó, então ela não tinha muito por que se preocupar, e aí deu continuidade aos seus afazeres domésticos, aproveitando até para lavar o banheiro e ajeitar o quarto de Rafael enquanto ele estava, supostamente, na casa da avó. Foi só por volta das 8h20 da manhã, quando Isailde bateu em sua porta, que tudo mudou. Ao ser questionada por Alexandra, a avó disse que Rafael não esteve em sua casa naquela manhã, instaurando aí um verdadeiro caos na família, principalmente porque o menino havia saído de casa apenas com uma camiseta de mangas curtas do Grêmio, calça de moletom e um chinelo, vestimenta incompatível com o frio que fazia naquela cidade de 8 graus. Preocupada, Alexandra acordou Anderson para perguntar se o adolescente sabia algo sobre o irmão, e diante de sua negativa, iniciaram uma busca nos arredores do imóvel, em uma tentativa inútil de localizá-lo. Sem sucesso, decidiu que era hora de pedir ajuda. Às 9h15, percorreu os 340 metros que separavam sua casa do Conselho Tutelar de Planalto para comunicar o desaparecimento de Rafael. Alexandra explicou para as duas conselheiras de plantão que notou a cama vazia e a porta aberta, e que suspeitava que o menino havia deixado a casa de madrugada, sem levar o seu inseparável celular. Bastante estranho. Alexandra estava nervosa, mas não desesperada, o que as conselheiras atribuíram a um possível estado de choque. Não era fácil avaliar o comportamento de pais em situações semelhantes. O Planalto era um município calmo, tranquilo, elas não tinham passado por aquela situação antes, não sabiam como uma pessoa poderia reagir, né? O caso de Rafael era o primeiro desaparecimento registrado na cidade, para vocês terem noção. Lá no Conselho Tutelar, a Alexandra ela foi aconselhada a procurar a delegacia para lavrar um boletim de ocorrência, porque o apoio que o conselho poderia oferecer era muito limitado, né, diante do poder de investigação dos agentes da Polícia Civil. Assim, por volta das 11 da manhã, agora acompanhada do namorado Delair de Souza, e aqui vamos falar um pouquinho do Delair, né? Ele trabalhava como recepcionista de um hotel no período noturno em Ametista do Sul, que era um município vizinho a Planalto. Ele já estava namorando com a Alexandra fazia um tempo, ele era muito apegado no Rafael, considerava Rafael, assim, como se fosse filho mesmo dele, e ele foi uma pessoa muito presente aqui durante as investigações. Enfim, a Alexandra, ela vai com o Delair, né, na delegacia, aliás, era a única delegacia de polícia da cidade, para lavrar o boletim, né, do desaparecimento do Rafael, e diante da gravidade da situação, ela foi recebida pelo delegado Ercílio Carletti. Para ele, Alexandra repetiu a versão que contou para as conselheiras tutelares e acrescentou que na noite anterior houve um pequeno desentendimento entre mãe e filho por conta do tempo que a criança estaria passando no celular. Para Alexandra, o mais importante era que o menino se distraísse com outras ocupações, mesmo em meio às limitações da pandemia. Era uma época muito difícil, né? O Rafael estava ali, 11 anos, pré-adolescente, estava muito naquela fase de testar os seus limites, um pouquinho rebelde, ficava muito tempo mesmo no celular, isso incomodava demais a Alexandra, e não importava o que ela falasse para ele, ela não conseguia tirar o menino da tela, e enfim, né? Você tá no meio da pandemia, isolamento, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tava muito complicado com ele dentro de casa e ela não sabia mais o que fazer, e por isso houve um desentendimento, uma discussão entre mãe e filho na noite anterior ao desaparecimento dele. O que é estranho porque ele deixou o celular em casa, né? Então ele teria sumido, saído de casa, mas ele deixou o celular para trás.
O delegado mexeu no celular do Rafael, mas ele não encontrou nada de alarmante. E aí ele tentou tranquilizar Alexandra. Para ele, o Rafael devia estar na casa de algum amigo e o caso seria brevemente resolvido. Mesmo assim, as mobilizações começaram imediatamente. Eles não podiam esperar que essa teoria de que ele tá na casa de um amigo era certa, né? Então, policiais civis e militares e conselheiros tutelares percorreram a cidade enquanto os familiares ligavam para amigos da escola e espalhavam também postagens nas redes sociais sobre o desaparecimento, com fotos de Rafael, né, por todos os lugares nas redes sociais. Comovidos com a notícia, um grupo de colegas de Rafael foi até o conselho tutelar e se colocaram à disposição para ajudar nas buscas pelo menino. Mas o dia passou muito rápido e quando a noite caiu, ainda não havia sinal da criança. Esse cenário contrariou as expectativas do Dr. Hercílio e a sua mente foi tomada por um turbilhão de pensamentos. Teria o menino sido aliciado? Durante o registro da ocorrência, a mãe mencionou que o Rafael passava muito tempo no celular, portanto, essa era sim uma possibilidade real. De repente, o Rafael poderia ter feito amizade virtual com algum adulto mal intencionado que, após conquistar a sua confiança, o teria orientado a sair de casa de madrugada sem o telefone, fato que tornaria impossível rastrear a sua localização. A temperatura também era uma preocupação, já que quando a noite chegou, a temperatura caiu para 5 graus. E como o Rafael não estava de casaco, estava só de chinelo e camiseta, como que ele se aqueceria caso não estivesse abrigado? Naquela noite, quase ninguém dormiu. Mesmo com o apoio policial nas buscas pelo garoto no dia anterior, o inquérito policial só foi instaurado na manhã de sábado, dia 16 de maio. Depois de 24 horas do desaparecimento, o delegado intimou Alexandra para que a mãe do menino pudesse conceder um depoimento oficial. Ele queria saber os detalhes de como havia sido a noite anterior ao desaparecimento da criança. Além de explicar como foi a rotina da família na noite do dia 14 de maio, mesmo com pequenas contradições que não foram levadas muito em consideração naquele momento, a Alexandra indicou, sem pestanejar, 2 possíveis suspeitos pelo desaparecimento de seu filho: o pai de Rafael, Rodrigo Winques, e o seu tio, que era meio-irmão de Alexandra, o Jean Hilgert. O Jean, ele vivia com a dona Isilde Batista, né, a mãe de Alexandra, avó de Rafael, na casa ali em frente à do Rafael. E ele tinha algumas questões, isso a Alexandra fala, né, ela acusa ele de enfrentar questões de ordem psicológica, fala que ele era violento e que já tinha abusado do seu filho anteriormente ao apalpar os seus testículos. Apesar de não haver nenhum registro policial sobre esse fato, esse foi uma alegação feita ali por Alexandra. Além disso, a Alexandra também contou que Rafael certamente abriria a porta tanto para o seu pai, o Rodrigo Winques, tanto para o seu tio, caso eles aparecessem na sua casa no meio da madrugada. Então, parecia ser uma possibilidade. O doutor Hercílio Carletti, ele tomou o relato da Alexandra e voltou então a sua atenção para Rodrigo, o pai do menino. Ele havia chegado à cidade naquela manhã após uma viagem de 5 horas entre Bento Gonçalves e Planalto, mas chamou negativamente a atenção da investigação ao dizer que ele precisava retornar o quanto antes para a Serra Gaúcha por conta do trabalho no cultivo de parreiras. O seu comportamento não condizia com o de um pai que ignorava o paradeiro do filho, e o delegado o confrontou com isso. Olha, aí tu me deixas mal. Teu filho está desaparecido. Como é que tu vais embora? Com um tapa desse na cara, o Rodrigo Winques ficou sem alternativa e ficou na cidade. A relação entre Rodrigo e Alexandra era conturbada e ainda no sábado, a mãe de Rafael entrou em contato com a polícia para dizer que soube que o carro do ex estava na casa de parentes dele em Ametista do Sul. Esse era um forte indício. Se Rodrigo Winques estivesse em Ametista do Sul, a apenas 2 quilômetros de distância ali da residência do Rafael, e não em Bento Gonçalves, a 320 quilômetros dali, como ele afirmava, entraria definitivamente na mira da polícia. Diante disso, os investigadores se debruçaram sobre essa hipótese. A polícia militar foi acionada e Hercílio Carletti pediu os dados de geolocalização do celular de Rodrigo. Ele também consultou a Polícia Rodoviária Federal para saber se uma moto e o carro, ambos registrados em nome de Rodrigo, haviam passado pelas rodovias que dão acesso a Planalto.
O domingo foi de angústia e pouca atividade. Planalto não contava com estrutura e precisava do apoio de cidades vizinhas para dar andamento aos trabalhos de busca e de investigação. Na segunda, dia 18 de maio, o Corpo de Bombeiros de Palmeira das Missões foi deslocado com um cão farejador e 40 homens. Eles varreram todas as áreas descampadas e matagais sem encontrar nada. Ao contrário de Delair, o namorado de Alexandra, o Rodrigo não acompanhou os trabalhos da polícia porque preferiu ir ao banco pagar uma conta. Alexandra também não participou. Ela ficou em casa, aguardando notícias. Apesar da atitude suspeita, que eu trocaria por um adjetivo pouco adequado para este podcast, o Rodrigo deixou de ser considerado suspeito. Testemunhas garantiram que ele estava em Bento Gonçalves na noite do desaparecimento de Rafael, uma informação posteriormente confirmada pela operadora de telefonia. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal constatou que ele não havia trafegado pela rodovia nos dias anteriores a 14 de maio, apenas no dia 16, quando de fato chegou a Planalto por conta da notícia do desaparecimento do filho. Diante de todas as evidências, o nome de Rodrigo Winques foi descartado e a atenção da polícia foi voltada para Jean, o meio-irmão de Alexandra, e também para Delair, o padrasto. Porém, os seus nomes também acabaram excluídos da lista de suspeitos. Sem suspeitos, o caso Rafael Winques mobilizou a pequena cidade e todos se empenharam nas buscas pela criança. Os comerciantes baixaram as portas de suas lojas para ajudar. Folhetos com a imagem do menino foram distribuídos nos municípios vizinhos e os investigadores assistiam e reassistiam às imagens dos circuitos de segurança em busca de pistas que pudessem levar ao seu paradeiro. A imprensa entrou no caso e passou a fazer uma cobertura ostensiva sobre o desaparecimento da criança. E Alexandra recebia os repórteres para falar de sua angústia pela falta de notícias do menino. Ela implorava por qualquer notícia e fazia apelos para que ele pudesse voltar para casa. A gente quer uma luz, uma noticiazinha que diga: não, a gente viu esse menino em tal lugar. A gente só quer ele de volta. Tudo que a família quer é notícias de Rafael. É o Rafael em casa de novo. Aqui dentro de casa é um vazio imenso porque ele é a nossa criança. Ele tem 11 anos, mas ele é a nossa criança. Os apelos eram comoventes, porém o choro da mãe do garoto era só diante das câmeras. O que reinava no off era a tranquilidade e um comportamento nada compatível com uma mãe buscando por seu filho desaparecido. De início, a polícia e todos os que estavam tentando solucionar o caso tentaram não julgar o comportamento de Alexandra. Sabe quando você vê algo errado, mas pensa, não vou julgar, deve ser o jeito dessa pessoa lidar com o problema? Desse jeito. Eles observaram a reação de Alexandra durante os dias de busca e tentaram colocar suas atitudes nas caixinhas do mas ela tá em estado de choque. Mas a apatia é pela falta de notícias. Mas eles não resistiram por muito tempo, porque chega uma hora que simplesmente não dá. Poucos dias após o sumiço de Rafael, o comportamento de Alexandra Dolgokensky começou a chamar a atenção de todos os envolvidos nas buscas pelo menino, desde as conselheiras tutelares até os investigadores da Polícia Civil. O nervosismo que Alexandra aparentou no momento que registrou o boletim de ocorrência logo desapareceu. Nos dias seguintes à denúncia, ela estava tranquila. Ninguém havia derrubar uma lágrima. Mesmo assim, ela não participou de nenhuma busca pela criança, coisa que até os coleguinhas da escola de Rafael fizeram. Crianças participaram na busca, mas Alexandra, ela não. O comportamento chamou a atenção até da família. Uma tia dela, a Noeli Batista, se colocou à disposição para ajudar no que fosse preciso desde o momento em que soube do desaparecimento, mas ela não viu Alexandra mover um dedo para fazer o mesmo. Noeli estranhou o fato da mãe de Rafael não sair de casa e de só chorar na frente de estranhos. O que começou como um tititi ganhou corpo. As pessoas simplesmente não aceitavam o conformismo da mãe e o fato dela aguardar notícias do filho sentada no sofá com um chimarrão nas mãos. Os moradores comentavam. O delegado escutava calado, mas no fundo concordava com as especulações. Tinha caroço naquele angu. O doutor Hercílio havia inclusive visitado a casa do Rafael, estado em seu quarto, tentado encontrar indícios que o pudessem ajudar na elucidação do desaparecimento. Mas a única coisa que chamou sua atenção no quarto do garoto foi um calendário pendurado na porta.
Ou seja, por mais que algo o incomodasse ali, não tinha nenhum indício do crime dentro daquela casa, e nem nada contra a Alexandra. No dia 21 de maio, a promotora Michelle Dunk-Kufner decidiu fazer uma visita a Alexandra e também se surpreendeu ao encontrá-la bastante plena, assistindo televisão na sala, enquanto a cidade era revirada pelos moradores que não se cansavam de buscar pelo menino. Todos estavam bastante abalados e emocionalmente envolvidos. O abatimento era visível até mesmo naqueles que não conheciam Rafael. Estranhos estavam mal com aquela história. Então, como que Alexandra não demonstrava nenhum sentimento? A promotora Michelle, ela seguiu a linha daquele vejo, tá notando o comportamento, mas não vou julgar. E ela foi convidada a entrar na casa de Alexandra. E ela percebeu que tudo ali dentro estava no lugar. Era um lugar bastante arrumadinho. Tudo era muito simples. O aluguel de R$450 era pago graças à pensão que Alexandra recebia após a morte do seu primeiro marido, pai de Anderson e de quem ele herdou o sobrenome Dolgokenski. Apesar da simplicidade daquela casa, tudo era perfeitamente limpo e organizado. Alexandra também estava bastante arrumada, os cabelos bem penteados, estava bem vestida, mas não foram esses detalhes que chamaram negativamente a atenção da promotora Michelle. Afinal, manter a casa organizada poderia ser até uma válvula de escape para a dor, era uma distração talvez. O que chamou a atenção da promotora foram os mesmos fatores que já estavam despertando a atenção da cidade e das autoridades locais: a calma e a tranquilidade daquela mãe perante a situação. A Alexandra, ela não estava medicada. A sua serenidade parecia ser fruto apenas da sua evolução espiritual e da certeza de que Rafael retornaria para casa em segurança. Uma semana depois do sumiço, a Polícia Civil solicitou que uma perícia fosse realizada na casa de Rafael. De novo, Alexandra não hesitou em abrir as portas para quem quisesse entrar e recebeu os peritos com a educação de sempre e os convidou a fazer o seu trabalho ali. Os profissionais utilizaram o luminol para tentar encontrar vestígios de sangue na casa, qualquer pista que pudesse iluminar também o caminho da investigação, mas nada foi encontrado. A movimentação chamou a atenção da família e de vizinhos. Alguns chegaram a pensar que o corpo do menino havia sido localizado, mas ao chegarem mais perto, encontraram Alexandra em clima de descontração, rindo alto enquanto conversava com duas pessoas e comentando que a perícia estava ali, mas que nada havia sido encontrado. Mais de uma semana havia se passado e todos os envolvidos estavam exaustos. Principalmente o tadinho do Delair, o padrasto de Rafael, que tinha em algum momento ali também sido colocado como suspeito. Ele pediu alguns dias de folga do hotel onde ele trabalhava para se dedicar exclusivamente às buscas pelo Rafael. O Delair não poupou nenhum esforço físico para encontrar o garoto. Ele se embrenhou no mato, na lama, e nem as baixas temperaturas típicas do fim do outono o impediram de entrar em córregos. Na tarde de sábado, dia 22 de maio, Delair chegou na casa de Alexandra encharcado e com bastante frio. Ele estava emocionalmente exausto. Tomou um banho, sentou ao lado da namorada e começou a chorar. Para ele, era o momento de preparar a família para o pior. O Delair disse que Alexandra precisava ser forte, pois ele achava que o Rafael não seria mais encontrado com vida. Ele estava devastado. E ele esperava que a sua amada namorada recebesse também ali um choque de realidade. Talvez essa tranquilidade dela fosse isso, né? Ele imaginava que com aquelas palavras difíceis de ouvir, ela reagisse com desespero. Mas Delair recebeu como resposta um sereno: "Não, nego, tudo bem, a gente sabe." Foi aí que a dor de Delair pelo desaparecimento do Rafael se somou a uma sensação de desapontamento. Ele percebeu que algo poderia estar errado e perguntou se Alexandra gostaria de compartilhar alguma informação que ele não tinha. Diante de sua negativa, Delair se levantou e foi descansar. O que Delair ainda não sabia, porque passou aquele sábado todo na rua para procurar Rafael, é que Alexandra havia apresentado uma nova evidência aos investigadores. No meio da tarde, ela chamou o inspetor Jackson Consoli no WhatsApp para dizer: "Olha, acabei de perceber que o dia 14 de maio está circulado em um calendário de parede que o Rafael tem atrás da porta de seu quarto." Ficou claro que ela estava sugestionando que o próprio Rafael teria feito aquela marcação, que o menino teria planejado a sua fuga naquele dia e sumido no mundo.
O inspetor Jackson pediu para ir pessoalmente até o quarto, até a casa dela, fazer uma fotografia daquele calendário. E claro que Alexandra aceitou, deixou ele entrar fazer o seu trabalho. O delegado Hercílio Carletti não estava em Planalto quando recebeu a foto do calendário. Ele havia ido até Curitiba visitar a esposa, que vivia no Paraná por conta do trabalho. E ele levou um baita de um susto ao abrir a mensagem. Foi ali, diante daquela fotografia, que teve um estalo e entendeu que estava sendo manipulado. É que ele havia estado pessoalmente na casa da família, viu de perto o calendário do quarto de Rafael enquanto esteve sentado em sua cama e tinha certeza de que aquela marcação não estava ali. A tinta forte da caneta e o desespero da mãe do menino em provar que o seu desaparecimento era fruto de uma fuga planejada levaram o delegado a acreditar que o verdadeiro responsável pelo sumiço de Rafael era um membro da família. Eram 7 horas da manhã do dia 25 de maio, quando o delegado Carletti colocou os pés em Planalto. Ele estava decidido a esclarecer o caso e intimou Alexandra a comparecer à delegacia para explicar como se deu conta daquela marcação no dia 14 de maio. Alexandra compareceu imediatamente e o seu novo depoimento durou horas. Durante o seu relato, detalhou mais uma vez como foi a noite anterior ao desaparecimento, que brigou com o menino por conta do celular e que, ao acordar, não o encontrou. O delegado Hercílio repetia exaustivamente as mesmas perguntas na esperança de que ela caísse em contradição, mas o roteiro estava bem gravado em sua cabeça. Alexandra ainda ofereceu seu celular para que os policiais o examinassem, assim como fizeram com o aparelho de Rafael na manhã seguinte ao desaparecimento. Para a surpresa dos investigadores, foi constatado que Alexandra assistiu a vídeos sobre estupros e leu uma reportagem de como prostitutas mataram clientes com o uso de colírios. Além disso, acessou um artigo sobre a composição da droga utilizada no golpe Boa Noite Cinderela. Alexandra foi questionada, mas disse que os acessos foram feitos para alertar o seu filho sobre os perigos que a internet oferecia. Ela estava muito preocupada que o Rafael ficava muitas horas no celular e queria mostrar para ele que, coisas muito ruins poderiam acontecer na internet. O delegado a dispensou, mas pediu para que ela retornasse no período da tarde. Quando Alexandra voltou naquele mesmo dia, ao invés de enfrentar mais um período intenso de interrogatório, ela foi convidada pelo delegado para um bate-papo informal ao lado dos investigadores. Nessa conversa, o doutor Hercílio usou a sua experiência para que a mãe de Rafael se sentisse próxima, acolhida e segura, criando o ambiente necessário para que ela pudesse confiar neles e se abrir. O delegado explicou que, apesar de todo o trabalho, as coisas não estavam batendo, e ele foi bem direto ao dizer que a considerava uma suspeita ao lado de Anderson e também Delair. Hercílio a confrontou também sobre a marcação do calendário, dizendo que viu aquela página com os próprios olhos e que não havia nenhuma data circulada. O delegado usou também o clamor popular a seu favor, dizendo que a população estava revoltada e que Alexandra tinha que se abrir. A mulher, então, baixou a cabeça e finalmente admitiu que Rafael jamais voltaria porque estava morto. É tenso. Então vamos dar uma pausa, tomar um gole de café e falar de 2026. Ano novo, vida nova e metas novas também. Eu vou dividir aqui um segredinho com vocês. Este ano eu decidi melhorar minha rotina e fazer escolhas mais conscientes. E eu não tô falando aqui de decisões gigantes, sabe? Mas daquelas pequenas escolhas que mudam completamente o ritmo do dia. Tipo, o que vestir. Pode parecer básico, mas essa é a primeira decisão que a gente toma ao acordar. Você já parou pra pensar na importância disso? Quando a gente acerta nessa primeira escolha do dia, a rotina flui muito melhor. Eu mesma fiz o teste e comecei a investigar a minha própria rotina e notei um padrão claro. Quando começo o dia vestindo insider, o corpo entra em movimento mais rápido, a mente se organiza com mais facilidade e aquela sensação de preguiça perde a força rapidinho. E isso não é coincidência. As peças da insider são
leves, respiráveis, não precisam passar e funcionam em qualquer contexto. Dá pra treinar, trabalhar, gravar, sair ou ficar em casa com conforto e beleza. É uma decisão inteligente que já define a vibe do resto do dia. Uma decisão acertada logo pela manhã. Você quer fazer a prova? A Insider trouxe um cupom pros crimezeiros. Usando o cupom Café com Crime no site da Insider Store, novos clientes recebem 15% de desconto e clientes recorrentes ganham 10% off. O link já está na descrição com o cupom aplicado no carrinho. É só clicar, economizar e começar o ano fazendo decisões inteligentes. Valeu, Insider! E com isso, podemos voltar para o caso. Ao longo da investigação do assassinato do filho Rafael Winckes, Alexandra deu ao menos 5 versões diferentes para os acontecimentos. Na primeira delas, contou ao delegado que no dia 14 de maio foi até a casa da mãe e pegou 2 comprimidos de diazepam que pertenciam ao irmão Jean para fazer o Rafael adormecer. De acordo com ela, os comprimidos tinham o único objetivo de colocar a criança para dormir, já que Rafael estava muito vidrado no celular, o que o estava deixando agitado e desobediente. Este era um motivo de brigas diárias que Alexandra tinha com o filho para tirá-lo das telas, para que ele obedecesse às suas ordens e até, assim, hora para dormir, né? A rotina estava pesada para ela, e naquele dia Alexandra queria um refresco. Depois que medicou a criança, ele demorou pouco tempo para dormir e Alexandra conseguiu respirar um pouco. No entanto, de madrugada, ela ficou preocupada e foi até o quarto do garoto para ver se ele estava bem. Mas ao invés de encontrá-lo descansando, encontrou o seu corpo gelado, com os lábios roxos e mãos rígidas. O Rafael estava morto. Alexandra disse que ficou desesperada, mas não procurou por ajuda. O hospital mais próximo, por sinal, e o SAMU ficavam a apenas 400 metros da sua residência. Dava para ter chegado rapidinho e resolvido a situação, mas Alexandra achou melhor pegar uma corda de varal, amarrar o corpo do filho e arrastá-lo pelo imóvel. Alexandra teria amarrado esse fio de varal primeiro pelos pés do Rafael e depois pelo pescoço do menino para fazer uma espécie de alça. Foi assim que ela levou o seu corpo até a casa do vizinho, que estava viajando, né? Esse vizinho não estava em casa, imóvel vazio, e aí ela usou isso como um local para deixar o corpo. Ela o colocou em uma caixa de papelão na garagem, atrás de um tapume, e voltou para sua própria casa, deitou em sua cama e dormiu até a hora de dar início ao seu teatro às 7h30 da manhã do dia 15 de maio. A polícia foi imediatamente ao local indicado por Alexandra e encontrou Rafael. Ele estava ao lado da churrasqueira, coberto por retalhos de tecido dentro da caixa de papelão. A cabeça do menino estava envolta em um saco de tecido e ele vestia de fato a camiseta de seu time do coração, do Grêmio. Rafael estava a 13 metros de distância de sua casa. Esteve o tempo todo, literalmente debaixo do nariz dos investigadores, conselheiros tutelares e voluntários que o buscavam sem parar. Apesar do estado avançado de decomposição, não foi notado por ninguém. Isso sempre me pegou bastante, principalmente porque até um cão farejador foi utilizado nas buscas. E ao pesquisar sobre o caso, eu percebi que essa questão do odor, ela não é citada nas reportagens. E sempre tem isso, né? Quando você tem um corpo em decomposição, todo mundo fala de um cheiro forte, o cheiro é uma coisa muito marcante. Então eu acredito que uma possível explicação para que ninguém notasse o odor do corpo do Rafael em decomposição fosse nas condições daquele ambiente. As temperaturas mais baixas da região na época do crime e o fato de o corpo estar acondicionado em uma caixa de papelão coberto por tecido. Tudo pode ter sido fatores determinantes para o isolamento do cheiro, dificultando que ele se espalhasse e fosse percebido durante as buscas, até mesmo pelo cão farejador. Bem, assim que o Dr. Hercílio colocou os seus olhos no corpo do Rafael, ele soube que a versão apresentada por Alexandra não batia com o que o cadáver estava falando. Ele percebeu que a ponta da corda do varal não estava amarrada nos pés do menino, mas que a ponta amarrada no pescoço estava bem firme. Além disso, os olhos e a língua estavam protusos, elementos que não combinavam em nada com uma morte decorrente de intoxicação medicamentosa. Isso era sinal de estrangulamento.
Quando voltou à delegacia com a suspeita do crime, o delegado Hercílio percebeu que a notícia havia se espalhado e que uma pequena multidão estava em frente ao prédio, sedenta para fazer justiça com as próprias mãos. Afinal, eu sei que você também tá aí, sentindo uma revolta imensa por uma mãe ter assassinado o filho, não demonstrado nenhuma dor, nenhuma lágrima sequer por esta morte, simplesmente porque o filho usava o celular demais. Então, claro que aquela comunidade que se compadeceu com essa mãe, que se colocou à disposição para buscar o menino nas matas, no frio, na lama, em córregos, estavam revoltadíssimos. Então, para evitar o pior, o delegado gravou a confissão de Alexandra e a enviou para o Presídio Estadual de Iraí, a 35 quilômetros de Planalto. A sua defesa foi imediatamente assumida pelo advogado criminalista Gian Severo, o mesmo que atuou na defesa de Edelvânia Virganovics, amiga da madrasta de Bernardo Boldrini e cúmplice no assassinato do menino. Por sinal, a gente já falou deste caso aqui, e se você quiser escutar, é um outro caso que também envolve a morte de uma criança no ambiente familiar. Esse é o episódio 136 do Café com Crime, que aliás foi lançado em dezembro do ano passado, então faz um ano exatamente, e a gente tá voltando aqui para contar uma história bastante semelhante. Mas enfim, voltando aqui pro caso Winckes, a perícia legitimou a impressão que o delegado Hercílio teve num primeiro momento ao ver o cadáver do Rafael Winckes, e a perícia realmente apontou que a causa da morte do garoto foi a asfixia mecânica e não uma intoxicação por diazepam, como afirmava a Alexandra. Um dos laudos confirmou que havia sim a substância no organismo do menino, mas era uma quantidade de 0,1 miligrama por litro de sangue, uma dose suficiente para colocá-lo para dormir, mas que era 500 vezes menor que uma dose fatal. Faltava saber agora se Alexandra agiu sozinha ou se teve ajuda de um terceiro para concluir o seu plano contra o próprio filho. Alexandra Dolgokenski saiu da casa da mãe ainda na adolescência. Ela tinha apenas 14 anos quando o irmão caçula, Alberto Kagol, ele nasceu, e isso dificultou muito ali a convivência que ela tinha dentro daquela família com o seu padrasto. Era uma dinâmica familiar onde ela não era muito bem-vinda. Foi naquela época que ela conheceu José Valdecir Dolgokenski, um moreno de 27 anos por quem ela se apaixonou perdidamente. Alexandra viu naquele relacionamento a possibilidade de uma vida nova, longe do padrasto, e para vivê-lo intensamente, largou a escola, se casou e mudou para Caxias do Sul. Não preciso nem dizer quão problemático é um relacionamento que já começa assim, né, com uma criança de 14 anos e um homem de 27 anos. Inclusive, o casamento envolvendo menores de 16 anos não tem validade jurídica, ou seja, eles são nulos, tá? O triste é que, apesar dessa prática ser ilegal, afeta 36% das meninas brasileiras que são menores de idade, que são menores de 18 anos. O Brasil, ele ocupa a 6ª posição no ranking de países com maior número de casamentos infantis. E nesse caso aqui da Alexandra, eu não sei exatamente o que acontecia entre ela e o padrasto, como era a situação da casa dela, também devia ser muito complicado para ela querer fugir e, enfim, acabou casando com um homem que era 13 anos mais velho do que ela, né? Sendo aí uma menor de idade. Apesar de que com 14 anos já não é visto mais como crime de estupro de vulnerável, né? Quando se tem uma relação sexual, é só com menores de 14 anos. E ela tinha ali exatamente 14 anos, né? Mas enfim, uma situação muito complexa que já começa bastante errado, de uma forma ilegal, né? Com o casamento de uma menina de 14 anos. Mas foi esse o início do relacionamento dela com José Valdecir. E aí, um ano depois que eles estavam juntos, em 2003, quando ela tinha 15 anos de idade, ela engravidou e deu à luz ao seu primeiro filho, o Anderson. Ainda era muito inexperiente, né? Uma menina de 15 anos, ela precisou se virar sozinha para cuidar do bebê, porque o José Valdecir, ele trabalhava em 2 empregos para garantir o sustento da família. Então ele tinha pouco tempo para se dedicar realmente em ficar em casa, em ser um pai presente, um pai ativo. Enfim, ele não podia se dedicar ali ao Anderson, então tudo caiu nas costas da Alexandra, que tinha
15 anos. Mas ao que tudo indica, para Alexandra isso não era um problema, ela era uma mãe dedicada e mesmo sendo tão jovem, ela entendia a importância de ir além de seus limites pelo bem-estar do seu filho. Claro que ela sofria com a privação do sono, teve questões com a amamentação, mas tudo isso foi superado e o Anderson cresceu como um menino saudável. O problema começou, de acordo com a Alexandra, quando José Valdecir passou a beber, um costume que o afastou da família. O homem, antes tão apaixonado, se afastou e quase não conversava com a esposa. Ele visivelmente não estava bem. A mudança de personalidade o prejudicou também em sua vida profissional, o que o levou à perda dos seus 2 empregos, e a família precisou se mudar repentinamente para Farroupilha, onde passaram a trabalhar como caseiros em uma pequena propriedade rural. Mas, ao contrário do que imaginava, as coisas não melhoraram para o casal com essa mudança de ares. José Valdecir continuou afastado, cada vez mais calado e mais entregue à bebida. Até que, em uma briga do casal, em fevereiro de 2007, o rumo de sua vida mudou. A versão que eu vou contar aqui consta no depoimento de Alexandra na época dos fatos, então lá em 2007, quando ela tinha 19 anos. Ela contou que no dia 5 de fevereiro, o José Valdecir bebeu cachaça e, como de costume, passou a xingá-la e a expulsá-la de casa ao lado de Anderson. O Anderson ainda não tinha nem 4 anos completos. Em determinado momento, o José Valdecir atirou um copo de vidro na direção dos dois. E para proteger o filho pequeno, Alexandra o levou até o quarto de visitas e trancou a porta com os dois lá dentro. Do local onde eles estavam, ali dentro do quarto protegidos, era possível ouvir os barulhos que ocorriam pela casa, barulhos de batidas. A Alexandra imaginou que o José estivesse arremessando objetos da casa contra a parede e assim permaneceu trancada com Anderson. Mas a movimentação não cessou. Pouco tempo depois, ela escutou gritos, gemidos altos e um suspiro. Foi quando ela tomou coragem para ver o que estava acontecendo e, ao abrir a porta do quarto, deu de cara com José Valdecir enforcado. O homem abriu um buraco no forro da casa, amarrou uma corda de varal na viga do telhado e saltou da cama. Ao ver a cena, Alexandra correu até a cozinha, pegou uma faca e cortou a corda, mas já era tarde. José Valdecir estava morto. A autópsia apontou que José consumiu cerca de 3 doses de uísque. A tese do suicídio foi aceita e o inquérito policial arquivado. A família de José Valdecir nunca aceitou essa versão. Segundo eles, Alexandra jamais demonstrou tristeza ou apatia pela morte do esposo e permanecia sorridente, fazendo piadas, inclusive durante o velório. Bem, sem ter como se virar em Farroupilha, a viúva Alexandra voltou com Anderson para Planalto e passou a viver da pensão do marido. Em julho de 2007, 5 meses após a perda do marido, ela já estava morando com outro homem, o Rodrigo Winques, lá em Bento Gonçalves. Mas, mais uma vez, o relacionamento não aconteceu da maneira que ela imaginava. De acordo com Alexandra, o relacionamento com Rodrigo Winques também era conturbado, e em uma ocasião, ela teria sido vítima de uma tentativa de feminicídio. Ainda segundo seu relato, Anderson, então com apenas 5 anos, teria se colocado entre ela e o Rodrigo, o que teria desestimulado o ataque. Em 2020, a revista Piauí entrevistou o Anderson e ele confirmou essa versão apresentada pela mãe, que ela realmente tinha sido vítima de uma tentativa de feminicídio e ele se colocou entre ela e o agressor e o ataque cessou. Aos trancos e barrancos, ocorreu mais uma gestação, em 2008. A gravidez não foi planejada por ela, mas o menino foi acolhido pela família e recebeu o mesmo cuidado e afeto dispensados a Anderson. Alexandra viveu por mais 10 anos ao lado de Rodrigo, até que em 2018 pediu a separação e retornou a Planalto, onde passou a alugar uma casa em frente à residência da própria mãe. A mulher que confessou ter assassinado o próprio filho era uma boa mãe. E não sou eu que digo isso, mas todos os relatos sobre ela eram unânimes. Não havia gritaria na casa de Alexandra, os meninos andavam sempre bem vestidos, bem penteados e perfumados. As reuniões escolares eram compromisso obrigatório. Alexandra não perdia nenhuma e, além disso, se mostrava preocupada com o desempenho das crianças. As crianças da escola também comentavam entre si que Rafael era o menino que mais recebia o carinho materno e nos trabalhos de Dia das Mães ele fazia questão de frisar que tinha a melhor mãe do mundo.
Rafael era tímido, meigo, reservado, carismático e de fácil amizade. Ele era, como se costuma dizer, amado em voz alta. Embora Planalto fosse uma cidade tranquila e fosse comum que crianças da idade de Rafael fossem sozinhas para o colégio, Alexandra fazia questão de levá-lo e buscá-lo todos os dias, sempre acompanhando o filho. Mas então, o que aconteceu? O que mudou? O que despertou a ira de Alexandra contra o próprio filho? Para os investigadores, a motivação para o crime teria sido a incapacidade de lidar com os desafios que um pré-adolescente estava trazendo para a rotina da família. Alexandra é uma pessoa perfeccionista. Durante a perícia realizada em sua casa no dia 18 de junho, a mulher foi levada até o local para acompanhar os trabalhos e ela se mostrou extremamente desconfortável com os seus objetos fora do lugar. Ela precisava ter o controle da situação, não apenas com questão de organização, mas por uma questão de autoridade. Rafael estava com 11 anos, em uma fase de se autogerir, desafiar limites, questionar ordens e desobedecer instruções. Do outro lado, se tinha uma mulher que precisava controlar tudo, muito dominadora, metódica e em uma época de muito contato forçado, a pandemia. A Alexandra tentou controlar o garoto, tentou obrigá-lo a obedecer, tentou tirar o celular que ele usava demais e quando ele não obedeceu, as coisas acabaram da pior forma. Para a polícia, a motivação estava clara. Os psiquiatras do Ministério Público também traçaram um perfil psicológico de Alexandra. Eles não tiveram contato direto com ela, mas usaram o inquérito como base para estudar sua vida e seus hábitos, além também das entrevistas que ela concedeu durante as buscas pelo menino. Para o Ministério Público, Alexandra é indiferente aos sentimentos dos outros, demonstra baixa empatia, frieza do afeto, preocupação com aparência, um estilo de vida parasitário, pouco apego amoroso aos filhos e outros familiares e necessidade de domínio em relação a pessoas frágeis. Teria sido apenas um teatro todo, a sua dedicação aos filhos, até o trágico desfecho da história de Rafael? Já na cadeia, Alexandra escreveu diversas cartas para o filho mais velho, em uma clara tentativa de persuadi-lo a apoiá-la. Nas dezenas de páginas enviadas, ela diz que não teve intenção de matar Rafael. Ela pede perdão para Anderson e que o jovem não permita que os erros cometidos por ela afetem os seus sonhos e planos. Rafael é bastante citado nestas cartas. Alexandra o chama de estrelinha e diz que o seu luto será eterno e que a todo momento pensou em como confessar o seu crime sem envolver o menor em sua teia de mentiras. Vale lembrar que Alexandra não só tentou se livrar do crime ao insinuar que Rafael teria fugido, como também tentou colocar a sua culpa no ex-marido e no próprio meio-irmão, tendo até mesmo o namorado Delair e o filho mais velho Anderson terem sido colocados como suspeitos. Impressiona também o fato de que, nessa mesma carta, tendo tudo isso em mente, ela já tinha assumido o crime, mas ela volta para sua teia de mentiras. Ela muda de tom e passa a negar a autoria, passando a atribuir a culpa a Rodrigo, pai do menino, novamente. Não tenho tanta culpa assim no que aconteceu. O meu filho tem de saber que não fui eu. Não quero pagar por um crime que eu não cometi. Alexandra, no que eu considero uma tentativa vergonhosa de manipular o filho, pergunta nas linhas que escreveu se ele contou sobre os gritos que ouviu no dia do crime, gritos do menino pedindo que o pai parasse de machucá-lo. Ela diz que pediu para o adolescente não falar sobre isso com a polícia, mas que era com a intenção de não prejudicá-lo. Em depoimento tomado no dia 29 de maio, Anderson disse que não ouviu nada porque dormiu profundamente na noite do desaparecimento de seu irmão, mas depois acabou contando que escutou ruídos e que viu a luz do quarto do irmão acesa. Ele não contou nada a pedido de Alexandra, mas em nenhum momento citou essas súplicas de Rafael contra Rodrigo. Retomando o conteúdo da carta, a Alexandra diz que depois do ex ter cometido o crime contra o próprio filho, teria a forçado a esconder o corpo do menino e a inventar a história do desaparecimento para que Anderson e Delair também não tivessem o mesmo destino. Ou seja, ela diz que só participou porque foi ameaçada pelo ex-marido. É importante ressaltar aqui mais uma vez que ficou provado por A mais B que Rodrigo estava em Bento Gonçalves na noite do crime. Ele podia ser um pai ausente,
ausente, que quis voltar para sua cidade antes mesmo do caso ter sido resolvido, que não demonstrou interesse nenhum nas buscas por Rafael, que foi acusado também de violências contra a esposa no passado, mas ele não foi o responsável pela morte do filho Rafael. A versão do assassinato levada em consideração foi a versão da polícia. Nela consta que entre as 11 horas da noite do dia 14 de maio e a meia-noite e meia do dia 15 de maio, Alexandra deu 2 comprimidos de diazepam para Rafael. Assim que medicou a criança, ela voltou para o quarto e esperou o efeito do medicamento acontecer. Quando o relógio marcou 2 horas da manhã, Alexandra retornou ao quarto de Rafael, verificou que ele estava dopado, pegou uma corda de varal e o estrangulou até a morte. Depois, vestiu o menino, teve o cuidado de pegar os seus óculos e o levou até a casa da vizinha, onde escondeu o cadáver. No dia 10 de julho de 2020, Alexandra foi indiciada por homicídio doloso quadruplamente qualificado, por motivo torpe, asfixia, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, além também de ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. Com Alexandra oficialmente indiciada pela morte do filho, levantou-se ainda mais dúvidas sobre a morte de seu ex-marido, morto em tese por suicídio. E assim, em janeiro de 2021, o Ministério Público pediu o desarquivamento do inquérito policial, que apontou a morte de José Valdecir como suicídio e que a investigação fosse encaminhada ao Instituto Geral de Perícias de Caxias do Sul, para que todos os pontos do caso pudessem ser esclarecidos um a um. Em abril de 2023, após ouvir 13 testemunhas e realizar novas diligências, a Polícia Civil concluiu que Alexandra foi, sim, a responsável pela morte do seu ex-marido José Valdecir. Segundo o delegado Ederson Bilhan, as semelhanças com a morte de Rafael Winckes são inúmeras, mas as que mais chamam atenção dizem respeito ao tipo de corda utilizada no enforcamento e aos nós utilizados também. Além disso, os crimes teriam ocorrido em horários semelhantes. Apesar dos indícios de autoria, o homicídio do seu ex-marido, do José Valdecir, havia prescrito em 2017 e Alexandra não chegou a ser indiciada por esse caso. Se livrou de um, mas não se livraria do outro, apesar das tentativas. A defesa de Alexandra fez tudo o que pôde para adiar o julgamento do caso do Rafael Winckes. Marcado para março de 2022, a defesa abandonou o plenário após a juíza negar o pedido para a realização de perícia em um áudio que estava anexado ao processo desde julho de 2020. A promotoria condenou a atitude e entrou com pedido de multa para a equipe, alegando a necessidade de ressarcir os gastos com a realização de uma sessão que não foi concluída porque eles simplesmente saíram andando. Para o Ministério Público, a perícia daquele áudio não seria capaz de mudar o destino da ré, e cientes desse fato, os advogados teriam agido de má fé. Mas ao que tudo indica, meio que ficou por isso mesmo. Foi aí uma treta que eles fizeram só para realmente conseguir adiar o julgamento. O que eles conseguiram? Conseguiram aí quase 1 ano, né? Porque o novo julgamento foi marcado para janeiro de 2023. O depoimento de Anderson, no novo julgamento, chamou a atenção dos jurados. Nele, o filho mais velho de Alexandra pediu a absolvição da mãe por acreditar que ela é inocente. Se pudessem absolver a minha mãe, a vida mudaria muito. Eu sei que não foi ela. Delair de Souza, namorado de Alexandra, também depôs. Ele confirmou que a mulher não se mobilizou nas buscas pelo filho e que a questionou por mais de uma vez sobre o paradeiro de Rafael. Delair disse também que Alexandra tentou atribuir culpa ao pai da criança, mas que ele sabia que era mentira. Delair também disse que considerava Rafael como um filho. Ele não deu continuidade ao namoro com Alexandra após o esclarecimento do caso. Rodrigo Winckes também depôs e contou que ajudava o filho financeiramente, apesar de não ter contato frequente com a criança, porque Alexandra os afastava. É aquela desculpa perfeita para todo pai ausente que não sabe nem a data do nascimento do próprio filho, né? Ah, ela nos afasta, eu tentei, mas enfim. Gente, o cara nem ficou lá com o desaparecimento do filho, sabe? Pra mim isso é um absurdo, não tenho o que dizer. Aliás, ele foi questionado até pelo juiz de por que ele nunca pediu a guarda do Rafael e ele alegou: pedir é uma coisa, levar é outra.
A família da Alexandra sustentou até o fim que acreditava na inocência dela e que ela era uma ótima mãe. Apesar de todas essas testemunhas afirmando o bom caráter de Alexandra, a promotora Michelle Dunke-Kufner estava bastante segura do trabalho que desempenhou no caso e pediu a condenação máxima para Alexandra. Ela narrou a sua experiência com o caso, citou a sua visita à casa da família e reforçou que ela não é do time da condenação a qualquer custo. Michelle disse: "Se tivéssemos alguma dúvida da responsabilidade da Alexandra pela morte do filho dela, não viríamos aqui pedir a condenação. Eu estive na casa dela. Eu passei pelo corredor onde ela arrastou o corpo do filho. Eu sentei no sofá e fiquei mais de 1 hora conversando com ela. Neste exato momento em que eu estava conversando com ela, o filho dela estava apodrecendo dentro da caixa. Eu senti o cheiro do Rafael podre, porque eu estava aqui quando o corpo foi encontrado." Alexandra foi condenada a 30 anos e 8 meses de prisão pelo Tribunal do Júri de Planalto no dia 18 de janeiro de 2023 por todos os crimes pelos quais foi acusada. Em fevereiro de 2023, o Ministério Público entrou com um recurso para pedir aumento de pena e, em julho, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acatou o pedido, aumentando a pena de Alexandra para 38 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Além disso, os desembargadores rechaçaram por unanimidade todas as teses que poderiam levar à anulação do júri apontadas pela defesa da ré. E eu quero terminar esse episódio falando um pouquinho de alguns boatos que circularam nas redes sociais em 2025 sobre uma suposta carta que Anderson Dolgokenski teria enviado à justiça para pedir clemência pela mãe. As informações dão conta de que o rapaz teria escrito que a mãe precisava de apoio psicológico e não de cárcere privado. Como não encontramos essa informação em nenhuma fonte oficial, estava só apenas rodando ali nos videozinhos de TikTok, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e fomos informadas que nenhuma carta do Anderson dirigida à justiça foi localizada. Alexandra segue presa na penitenciária de Guaíba, onde cumpre sua pena em regime fechado. E esse é o triste caso Rafael Winckes, a criança que foi assassinada pela própria mãe, simplesmente por ser pré-adolescente que usava celular na pandemia. Claro, a preocupação com o uso excessivo do celular é importante, tem que ser um fator na educação das crianças. A preocupação deveria ser com o perigo de uma criança online com predadores, né? E não com uma mãe tirando a vida do filho dentro da própria casa por conta do celular. É triste demais. E o que mais mexeu comigo, da mesma forma como o caso do Bernardo Boldrini, é ver como parece que os próprios genitores dessas crianças não sentiram um pingo de tristeza com a morte cruel deles. A Alexandra não demonstrou nada de tristeza pelo caso, ela nunca falou que estava arrependida pelo que fez. Ela simplesmente falou, não fui eu, a culpa não é minha, eu não sou tão culpada assim. Da mesma forma que o pai, o Rodrigo Winckes, também nem quis ficar para a investigação, não queria ficar naquele ambiente, não tinha contato direito com o filho. Parece que a única pessoa nesse caso que se importava realmente com a criança eram os outros, eram as pessoas de fora. O padrasto Delair, tadinho, gente, o cara se desfez por completo para tentar achar Rafael. Ele amou mais essa criança, parece, do que o próprio pai, do que a própria mãe dessa criança. É de partir o coração. E por isso que eu sempre falo, gente, a gente precisa proteger as nossas crianças. Eu não digo isso só dos seus próprios filhos, mas de ter esse olhar para a criança, de ver uma criança na rua, de ver se tá tudo bem, enfim, é uma comunidade, né, que a gente precisa ter com as crianças, de notar esses detalhes, porque é muito triste quando a gente vê assim que, infelizmente, as pessoas que mais teriam que proteger os filhos, muitas vezes, são as pessoas que os levam à morte. Eu vou postar imagens do caso na quinta-feira lá no Instagram e no Twitter, ou no X, né? Sigam a gente, somos o @café com crime no Instagram e o @café-crime lá no X. Eu volto daqui a 2 semanas, não na próxima quarta, mas na outra, com um novo episódio pra vocês. E até lá, protejam as nossas crianças, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!
Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorubi, com design de som de Luigi Calistrato, pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas neste episódio foram o portal G1, Revista Piauí, portal do Ministério Público do Rio Grande do Sul, portal UOL, Balanço Geral, Rádio 87.5, o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o Sistema Província, TV Pampa, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o jornal Zero Hora.